Leitura do livro do profeta Isaías. No ano da morte do rei Osias, vi o Senhor sentado num trono de grande altura. O seu manto estendia-se pelo templo. Havia serafins de pé a seu lado. Cada um tinha 6 asas. Eles exclamavam uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está repleta de sua glória. Ao clamor dessas vozes, começaram a tremer as portas em seus gonzos e o templo encheu-se de fumaça. Disse eu então: Ai de mim, estou perdido. Sou apenas um homem de lábios impuros, mas eu vi com meus olhos o Rei, o Senhor dos exércitos. Nisto, um dos serafins voou para mim, tendo na mão uma brasa, que retirara do altar com tenaz, e tocou minha boca, dizendo: Assim que isto tocou teus lábios, desapareceu tua culpa, e teu pecado está perdoado. Ouvi a voz do Senhor que dizia: Quem enviarei? Quem irá por nós? Eu respondi: Aqui estou, envia-me. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Quero lembrar-vos, irmãos, o evangelho que vos preguei e que recebestes, e no qual estáis firmes. Por ele sois salvos, se o estáis guardando tal qual ele vos foi pregado por mim. De outro modo, teríeis abraçado a fé em vão. Com efeito, transmiti-vos em primeiro lugar aquilo que eu mesmo tinha recebido, a saber, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado, que, ao terceiro dia, ressuscitou, segundo as Escrituras, e que apareceu a Cefas e depois aos 12. Mais tarde, apareceu a mais de 500 irmãos, de uma vez. Destes, a maioria ainda vive e alguns já morreram. Depois, apareceu a Tiago e, depois, apareceu aos apóstolos todos juntos. Por último, apareceu também a mim, como a um abortivo. Na verdade, eu sou o menor dos apóstolos, nem mereço o nome de apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. É pela graça de Deus que eu sou o que sou. Sua graça para comigo não foi estéril. A prova é que tenho trabalhado mais do que os outros apóstolos, não propriamente eu, mas a graça de Deus comigo. É isso, em resumo, o que eu e eles temos pregado e é isso que crestes. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré, e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu 2 barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se e, da barca, ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Avança para águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos. Mas, em atenção à tua palavra, vou lançar as redes. Assim fizeram, e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca, para que viessem ajudá-los. Eles vieram, e encheram as 2 barcas, a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros, por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: Não tenhas medo. De hoje em diante tu serás pescador de homens. Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs em Cristo,
Que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Hoje, as leituras que a liturgia nos apresenta são um convite direto e profundo ao discernimento do nosso chamado e à vivência da missão que Deus nos confia. Elas nos desafiam a sair da zona de conforto e mergulhar na profundidade do mistério de Deus, permitindo que Ele transforme a nossa pequenez em instrumento da sua grandeza. Comecemos com a visão gloriosa do profeta Isaías. Ele nos transporta ao Templo de Jerusalém, onde contempla a majestade de Deus sentado em seu trono elevado. A sala se enche do canto dos serafins. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Diante dessa visão, Isaías não sente orgulho ou presunção. Pelo contrário, ele sente sua pequenez e indignidade. Ai de mim! Estou perdido! Sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Isaías nos ensina uma lição profunda sobre o encontro com Deus. Quando somos verdadeiramente confrontados com sua santidade, nossas falhas e imperfeições tornam-se claras. Assim como a luz revela cada mancha em um vidro, a glória de Deus expõe nossas fraquezas, não para nos condenar, mas para nos purificar. Deus envia um serafim que toca os lábios de Isaías com uma brasa viva, purificando-o e preparando para a missão. Diante do chamado de Deus, quem enviarei? Isaías responde com coragem e humildade: Eis-me aqui, envia-me. Agora, vamos à segunda leitura, onde São Paulo escreve aos Coríntios, relembrando o núcleo da mensagem cristã, o Evangelho da ressurreição. Paulo fala de Cristo que morreu por nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, aparecendo a muitos, inclusive a ele, que se considera o menor dos apóstolos. Aqui, mais uma vez, encontramos a dinâmica da graça de Deus. Paulo, um perseguidor da igreja, é transformado pela misericórdia divina e enviado como apóstolo às nações. Ele reconhece que pela graça de Deus sou o que sou, e a graça que ele me deu não foi inútil. Assim como Isaías foi purificado por uma brasa viva, Paulo foi transformado pela luz de Cristo no caminho para Damasco. Ambos nos mostram que Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Ele não procura perfeição, mas disponibilidade. A graça de Deus não apenas nos transforma, mas nos capacita para a missão que Ele nos confia. Finalmente, no Evangelho de Lucas, encontramos a narrativa da pesca milagrosa, um dos momentos mais belos e emblemáticos da vida de Jesus. Pedro e seus companheiros passaram a noite inteira pescando sem sucesso. Eles estavam cansados, frustrados, talvez até duvidando de sua própria habilidade. Mas, então, Jesus entra na barca de Pedro. Ele transforma aquele barco comum, um instrumento de trabalho, em um púlpito para anunciar o reino de Deus. Após pregar, Jesus faz um pedido inusitado: avança para águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Pensem por um momento no que Pedro sentiu. Ele era um pescador experiente, sabia que aquele não era o momento ideal para pescar. Talvez tenha pensado: quem é este carpinteiro para me dizer como pescar? Mas, em um ato de fé e obediência, ele responde: Mestre, trabalhamos a noite inteira e nada pescamos. Mas, em atenção à tua palavra, lançarei as redes. O resultado foi uma pesca tão abundante que as redes começaram a se romper. Pedro, atônito, cai de joelhos diante de Jesus e diz: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. Assim como Isaías e Paulo, Pedro reconhece sua indignidade diante da santidade e poder de Deus. Mas Jesus não o afasta. Ao contrário, ele o chama para uma missão ainda maior. Não tenhas medo. De hoje em diante, serás pescador de homens. Essas três leituras estão interligadas por um tema comum: o chamado e a resposta ao Senhor. Elas nos mostram que o encontro com Deus nos transforma profundamente. Não importa o quão indignos, falhos ou limitados possamos nos sentir, Deus nos convida a participar de sua obra de salvação. Ele vê além de nossas fraquezas e nos capacita com sua graça. Mas, o que isso significa para nós, aqui e agora? Em primeiro lugar, somos convidados a reconhecer a presença de Deus em nossa vida cotidiana. Assim como Isaías no templo,
Paulo no caminho para Damasco e Pedro no barco, precisamos estar atentos aos momentos em que Deus se revela a nós, seja no silêncio da oração, no encontro com o próximo ou nos desafios que enfrentamos. Em segundo lugar, precisamos responder ao chamado de Deus com coragem e fé. Talvez Deus esteja nos pedindo para avançar para águas mais profundas em algum aspecto de nossa vida. Pode ser na reconciliação com alguém, no compromisso com uma obra de caridade, ou na dedicação mais intensa à oração e ao estudo da palavra. É normal sentir medo ou insegurança diante desse chamado, mas lembremo-nos das palavras de Jesus a Pedro: não tenhas medo. Por fim, somos chamados a ser pescadores de homens, anunciando o Evangelho com nossas palavras e ações. Pensemos em nosso testemunho de vida como uma rede. Se vivermos com autenticidade, amor e integridade, seremos capazes de atrair outros para Cristo, assim como Pedro e os outros apóstolos fizeram. Uma metáfora que pode nos ajudar é a do vaso de barro. Em 2 Coríntios 4,7, Paulo escreve: temos este tesouro em vasos de barro, para que fique claro que este poder extraordinário vem de Deus e não de nós. Somos como vasos frágeis, mas Deus escolhe depositar em nós o tesouro de sua graça e nos usa como instrumentos de sua obra. Hoje, peçamos a Deus a coragem de responder como Isaías: eis-me aqui, envia-me. Que possamos, como Paulo, nos deixar transformar pela graça de Deus e, como Pedro, obedecer ao chamado de Jesus para lançar as redes, mesmo quando tudo parecer sem sentido. Encerramos com uma oração. Senhor, Tu nos conheces por inteiro. Sabes nossas fraquezas, nossos medos e nossas limitações. Mesmo assim, nos chamas a ser Teus discípulos. Dá-nos a coragem de dizer sim ao Teu chamado. Purifica-nos, fortalece-nos e faze de nós instrumentos da Tua paz. Que nossas vidas sejam uma resposta ao Teu amor, para a glória do Teu nome. Amém. Que possamos sair daqui hoje decididos a avançar para águas mais profundas, confiando na palavra de Deus e vivendo nossa fé com coragem e generosidade. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém.